Minha casa fica aqui, no Mississippi. Eu morei em muitos outros lugares. Nova York, Los Angeles, São Francisco, Chicago. Mas esse lugar me define. Hamburg. Eu peguei quando ele tinha 4 meses e meio. Subnutrido, mas cheio de atitude. Tinha uma bela cavalgada. É o cheiro da grama na primavera. E o som dos pássaros. Eu sei que estou em casa. Meus pais viveram aqui nessa terra. E você não pode me entender sem compreender o lugar onde eu fui criado. Todas as religiões possuem uma história sobre a criação. Então, o que essas histórias falam sobre quem somos ou de onde viemos? Estou viajando para descobrir onde começamos. Jerusalém é concebida como o Éden, como o paraíso. Para desencavar as raízes mais antigas da civilização. Essa é a parte maia. Essa é a história da Gênese maia. Para localizar a gênese da própria religião. As pessoas literalmente viviam com os ancestrais. E vou voltar ao início dos tempos. Os hindus não acreditam em uma criação. Eles dizem que são ciclos de criação. Para descobrir se a ciência e a religião podem coexistir. O Big Bang não é a criação, porque não sabemos o que havia antes do Big Bang. A história de Deus com Morgan Freeman. A criação. Existem bilhões de nós nesse planeta. É difícil acreditar que todos nós viemos de um homem e de uma mulher. Mas viemos. Quem eram eles? Quando e onde eles viveram? As tradições judaica, cristã e muçulmana traçam nossa origem até Adão e Eva. O livro do Gênesis diz que eles vieram de um lugar chamado Éden, perto dos rios Tigre e Eufrates, em algum lugar perto do antigo Oriente Próximo. Ninguém conseguiu encontrar o local do Jardim do Éden, apesar de muitos terem tentado. Mas por que queremos encontrá-lo? Bom, o motivo é interessante. O Jardim do Éden não representa apenas o começo da humanidade. É o começo da nossa conversa com Deus. E descobrir onde e quando isso aconteceu nos diria um bocado sobre quem somos. Por isso, estou indo a Jerusalém. Essa é uma das cidades mais antigas do mundo. Existem provas de que pessoas vivem aqui há mais de 7.000 anos. Hoje é o centro religioso do mundo judaico. Foi por aqui que o Gênesis foi escrito há cerca de 2.500 anos. A arqueóloga Jodie Magnus está me levando para a Basílica do Santo Sepulcro, onde existe um elo pouco conhecido com o Jardim do Éden. Então é essa aqui. Essa aqui é a Basílica do Santo Sepulcro. Muitos cristãos acreditam que este é o local onde Jesus foi crucificado e enterrado. Mas outra antiga tradição também diz que esse é o local onde foi enterrado Adão. Essa área em que estamos entrando fica debaixo da rocha do Gólgota, que é o afloramento rochoso em que os cristãos acreditam que Jesus foi crucificado. Aqui é chamado de Capela de Adão. Existe uma tradição muito antiga do cristianismo que liga este local a Adão, o primeiro homem. Quando Jesus foi crucificado no topo da rocha, acima de nós, seu sangue escorregou para baixo por uma rachadura na rocha e Adão, o primeiro homem, estava enterrado aqui. E quando o sangue de Jesus encostou em Adão, Adão então ressuscitou. Há quase 1.700 anos,
quando o imperador romano Constantino construiu a basílica, ele também fez um santuário em volta dessa rachadura na rocha do Gólgota, a Capela de Adão. Mas isso não contradiz a passagem da Bíblia que diz que o Jardim do Éden era localizado em algum lugar entre o Eufrates e... Tigre. O Tigre. Bom, a versão da história que chegou ao livro do Gênesis parece colocar o Jardim do Éden em algum lugar da Mesopotâmia, que é a área do Iraque moderno. Mas como você acha que surgiu essa tradição de Adão estar aqui em Jerusalém? Eu acho que Adão provavelmente tem uma conexão muito especial com Jerusalém. O Jardim do Éden, o paraíso, torna-se conceituado como o local onde a presença de Deus habita. No judaísmo primitivo, na época de Jesus, a presença de Deus habitava o templo, no monte do templo, e, portanto, Jerusalém era concebida como o Éden, como o paraíso. Então, você está dizendo que o Éden também pode ser uma metáfora? Isso, é isso mesmo. É claro, Adão foi o primeiro humano. E em hebraico, a palavra Adão, Adam, significa apenas homem. Então, espera aí. Claro. Você disse uma coisa agora. A palavra Adão significa apenas homem? Isso. Adão. É? E além disso, na palavra Adam, se você tirar a letra A, fica só com D-A-M. Em hebraico, Dam quer dizer sangue. Ou se você colocar um A e um H no final, tem Adamá, que significa terra. É o sangue e a terra. É. Então tá, tudo bem. Será que a história da expulsão de Adão e Eva do paraíso também tem um significado metafórico? Adão e Eva viviam em uma terra de fartura. Mas quando comeram o fruto da árvore proibida, eles foram expulsos e forçados a trabalhar na terra. Em outras palavras, se tornaram os primeiros fazendeiros. Estou indo para uma região onde pesquisadores estão escavando algumas das mais antigas comunidades agrícolas na Turquia Central. Estou interessado em descobrir se o nascimento da agricultura e o nascimento da crença em Deus estão ligados. Será que isso aqui foi o Éden? Amy? Oi, vamos entrando. A arqueóloga Amy Bogart tem escavado com sua equipe aqui em Çatalhöyük por 2 décadas. Bem-vinda. Obrigado. Então, Çatalhöyük, um assentamento com 9.000 anos. 9.000 anos. Incrível, não é? Então, a extensão total é de 32 acres, equivalente a 20 campos de futebol de extensão. Campos de futebol ou de futebol americano? Não sei. Provavelmente futebol. Tá bom. Mas eles têm tamanhos muito parecidos. É. Você pode ver que aquelas casas são muito coladas umas nas outras. Não há muito espaço entre elas. Não há espaço nenhum entre elas. É. Elas não tinham janelas nem portas. Cada casa devia ter sua própria entrada por Devia? cima. É. Çatalhöyük era uma cidade sem ruas. As pessoas que viveram aqui caminhavam pela cidade por cima dos telhados. E elas também trabalhavam nos telhados. As pessoas de Çatalhöyük foram alguns dos primeiros habitantes das cidades. Mas eu quero saber se eles também foram alguns dos primeiros crentes. Eles achavam que o mundo havia sido criado por um Deus? Amy me leva até uma casa que pode possuir as respostas. Para que serve aquele buraco com uma margem vermelha que parece muito definido? E se tem um sentido? É um detalhe típico que você encontra em Chatal e que é um nicho para esconder as coisas. Como o dinheiro em obsidiana, sabe? O vidro vulcânico que era valioso como material cortante. Você não encontra com facilidade. Isso mesmo. Os esconderijos mais importantes que os arqueólogos encontraram aqui ficam debaixo das áreas de dormir. Tá, e o que são aqueles buracos ali em cima? Na verdade, aqueles são túmulos. São fossos onde... Espera um pouco.
Um ser humano não caberia ali. Um bebê, talvez. A forma que eles tinham para colocar os adultos maduros nesses fossos era amarrá-los muito bem, em uma posição flexionada, e os buracos eram reabertos e novos indivíduos eram colocados enquanto a casa existisse. Olha, As pessoas eram enterradas debaixo das plataformas, então elas literalmente viviam com os ancestrais. isso parece ter algum conteúdo religioso. Acho que você tem razão. E isso levanta perguntas sobre o que você pode chamar de práticas ritualísticas, que pareciam ser cruciais para a vida em comunidade. Será que esses enterros são provas de uma crença em Deus? O antropólogo Harvey Whitehouse está tentando entrar nas mentes desses primeiros habitantes da cidade. Isso aqui é um modelo autêntico de como achamos que devia ser uma casa típica de Satalhuk. Esses são os tipos de objetos que podíamos esperar encontrar em uma dessas casas. Aqui temos exemplos de arte nas paredes. Podemos encontrar cabeças de touro. A gente costuma encontrar elas dentro das paredes. Em um caso, eu as vi arrumadas como se fossem um escudo protetor em volta desses espaços vazios. E sabemos que esses espaços eram usados para dormir. Mas, Harvey, você é um antropólogo. Então, você entende mais sobre as mentes dessas pessoas, não é? Bom, a minha imaginação corre solta em um ambiente como esse, porque eu vi o tipo de coisa que sai das paredes e o que eles encontraram debaixo do chão. Sabemos que haviam rituais muito interessantes envolvendo o enterro dos restos humanos. Mas esses objetos ficavam em várias caixas que eram periodicamente levadas para fora. Nós não sabemos o que eles faziam com elas, mas em muitos casos eram recolocados de volta com muito cuidado e substituídas. É quase como se isso não fosse um ambiente doméstico. Era como se fosse um templo vivo. Você usou a palavra templo. Templo, bom. O que é um templo, além de um tipo de ambiente em que a vida ritualística de uma comunidade é conduzida? Então eu acho que era isso que acontecia dentro daquelas casas. Aqui em Çatalhöyük ocorriam, obviamente, todos os tipos de rituais, em especial rituais funerários, mas nenhum sinal de uma religião organizada. E por isso a pergunta permanece sem resposta para mim. Será que a religião permitiu que os homens vivessem juntos, plantassem alimento? Ou a civilização deu origem à nossa crença em Deus? Com o IPTV Simples, você tem acesso a todos os canais de TV, inclusive canais de documentários como o Discovery Channel, History Channel e National Geographic, além de vários outros canais. Pagando apenas R$ 29,90 mensal, você ganha um pacote com vários filmes e séries, mais de 23 mil conteúdos para você assistir na Smart TV, celular, TV Box e até mesmo no computador. Na descrição do vídeo tem o link para o site oficial do IPTV Simples. Ao clicar aqui, você faz um teste de 2 horas gratuito. Após finalizar o teste e comprovar a qualidade do IPTV, poderá fazer o pagamento por boleto, cartão ou transferência bancária. O processo de instalação é muito simples. É apenas necessário a instalação do nosso aplicativo em seu dispositivo. IPTV Simples, simplesmente o melhor. Quando estava em Çatalhöyük, eu soube de outra escavação a poucas centenas de quilômetros ao leste, que pode ter a minha resposta. É um sítio de 11 mil anos que fica entre os rios Tigre e Eufrates. A localização bíblica do Éden. Tá, agora estamos na área delimitada D, a área mais conservada entre as que temos aqui. Fizemos um teste de radiocarbono e descobrimos que eles datam de 9.400 anos mais ou menos antes de Cristo. Esse lugar se chama Göbekli Tepe, e aqui posso encontrar provas dos primeiros momentos em que humanos adoraram o divino. Arquitetos da Idade da Pedra construíram 20 setores monumentais feitos de grandes pilares em forma de T.
O arqueólogo Lee Clare lidera a equipe que tenta decifrar seus mistérios. Os dois pilares centrais no meio de uma construção oval e o muro em volta dela, em intervalos regulares, parecem pilares em T menores. Animais apavorantes foram entalhados em alguns dos pilares. Mas as formas em T das pedras podem representar a forma humana. Podem ser homens ou podem ser deuses. Se você olhar com cuidado no topo, o T é a cabeça e do outro lado, do lado maior, tem um braço para baixo. Dá pra ver uma fivela de cinto aqui. Eles podem ser ancestrais mitológicos. Uma outra alternativa é que eles podiam ser as primeiras deidades, os primeiros deuses, que essas pessoas deviam adorar nessa estrutura toda circular. Lee e a maioria dos arqueólogos acreditam que esses círculos de pedra eram usados para rituais, mas que ninguém de fato vivia aqui. Os humanos em Göbekli Tepe eram caçadores andarilhos, não fazendeiros estabelecidos. Então, por que eles construiriam um local permanente para adoração em um local fixo? É uma das maiores perguntas que nos fazemos nesse sítio. Por que eles vieram? Mas o importante é, naquele tempo as comunidades estavam ficando maiores e maiores e havia dificuldades para conseguir recursos locais. E como as comunidades estavam crescendo, havia risco de conflitos. As pessoas tiveram problemas em manter os relacionamentos, em manter as comunicações. A crescente população significava que pessoas que mal se conheciam tinham que trabalhar juntas. Isso era uma receita para o conflito. Os rituais religiosos em Göbekli Tepe podem ter acalmado esses conflitos. É possível que, pela primeira vez na história da humanidade, pessoas de grupos diferentes tenham se juntado em volta de crenças em comum. E nesses primeiros momentos que formaram a religião, eles podem ter compartilhado histórias sobre os locais de onde vieram. Histórias que celebravam um passado em comum e os uniram para o futuro. Göbekli Tepe traça o nascimento da adoração religiosa há mais de 11 mil anos. Muito tempo antes dos muçulmanos, cristãos, judeus, hindus ou budistas. As pessoas se uniam para conversar, comer e adorar. Pode ser que a força motora por trás do nosso maior feito, a civilização, tenha sido Deus. Mas hoje, nós não compartilhamos mais uma história sobre a criação. Vivemos em uma sociedade global, formada por diferentes culturas, e a ciência nos deu uma nova perspectiva sobre a criação. Ela até mesmo alega saber o segredo máximo da nossa origem cósmica. Será que a ciência e a religião podem concordar sobre a criação? A história da nossa criação me confunde desde que eu era um menino. Ela começou bem aqui, em uma igreja em Greenwood, Mississippi. Eu devia ter a idade deles quando aconteceu. Eu me lembro do pastor lendo o livro do Gênesis. Existem 807.361 palavras na Bíblia. Eu não preciso de 807.000 palavras para acreditar na Bíblia. Amém. Glória a Deus. Eu só preciso de 9 palavras. No princípio, Deus criou, falem comigo, o céu e a terra. Mas para mim, o princípio era um quebra-cabeças profundo. No momento não havia nada, e no outro, tudo. Você está ótimo. Eu vou levando. Se Deus criou o universo, quem estava lá para criar Deus? Quando eu fiquei mais velho, ouvi que cientistas tinham encontrado provas do Big Bang.
De acordo com essa teoria, o universo inteiro explodiu em um único ponto, em uma criação instantânea e flamejante. E agora que a ciência sabe tanto sobre nossas origens cósmicas, ainda existe lugar para crenças religiosas sobre o princípio? Eu quero saber sobre a história islâmica da criação. Então, estou indo para o Cairo. Uma das maiores e mais antigas cidades do mundo muçulmano. O Islã tem raízes profundas na ciência. Astrônomos muçulmanos mapeavam os céus pouco depois do tempo de Maomé. Eu nunca havia notado aquilo. O que é? Aquilo é o minarete da mesquita de Al-Hussein. O historiador de Harvard, Ahmed Ragab, está me levando para um dos centros espirituais do Cairo, a mesquita de Al-Hussein. Eles começam formando linhas viradas para Meca. E todas essas linhas são fechadas. Você não pode ter nenhuma abertura entre elas, entendeu? Entre elas. Em outras palavras, é pé com pé. Tá, entendi. Os muçulmanos vêm aqui todos os dias para agradecer a Deus por tudo que Ele cria. E depois, alguns viram a esquina e vão para uma cafeteria de 2 séculos e meio chamada El Fichawi. Me fala sobre o conceito islâmico da criação. No Islã, no princípio, havia a história de uma enorme nuvem de fumaça. E então o céu e a terra saíram de dentro da fumaça. E depois disso, a terra foi formada e ficou do jeito que era antes de todos os seres serem criados, entendeu? Interessante. Isso é muito cósmico. É sim. Faz você pensar nas nuvens de poeira no cosmo que formaram os mundos. Essas ideias sobre essas enormes nuvens e das coisas que saíram de dentro delas é muito poderosa em várias tradições mitológicas ao redor do mundo e faz parte da narrativa islâmica sobre a criação. No Islã, o momento da criação existe ao lado da visão científica da formação da Terra. O mesmo é verdade para tradições muito mais antigas do que o Islã. Os povos aborígenes viveram na Austrália Central por dezenas de milhares de anos. Eles contam a história da criação do mundo há mais tempo do que qualquer um pode lembrar. Ah, que bonito. A família do meu avô era guardiã deste local. E agora isso foi passado para mim. Warren Williams e o povo Arrente chamou esse local de lar. Esse lugar é tão grande que você só conseguiria ver do espaço. Talvez numa imagem por satélite. É verdade. O astrônomo cultural Duane Hamaker tenta conectar as histórias da criação aborígene com a ciência moderna. Por isso, Warren o está levando para onde seus ancestrais dizem que tudo começou. Um vale em forma de tigela, chamado Noralá. É uma tradição do povo Arrente contar suas histórias à noite, quando eles podem ver seus criadores, os guardiões do céu. A noite vai ser boa. Olha só o céu de hoje. Olha quantas estrelas. Incrível. A história se passa em uma era chamada o Sonhar, quando os guardiões do céu viviam na Via Láctea. O Sonhar é um período da criação quando tudo estava começando. Quando as mulheres estavam dançando em uma cerimônia e uma delas tinha um pequeno bebê nos braços. Então ela colocou o bebê em um berço
espécie de berço de madeira, mas toda aquela dança começou a vibrar, tremendo a Via Láctea, e o berço caiu. E ele caiu na Terra e criou a cratera que vemos aqui. Isso é fascinante porque, de acordo com os cientistas, foi um asteroide que atingiu o solo e causou uma explosão enorme, criando essa grande cratera aqui. Duane quer saber mais sobre o berço da história que Warren e seus ancestrais veem como a causa da sua criação. Esse aqui. Você pode ver a Via Láctea com clareza. E aquilo parece com um berço caindo direto da Via Láctea. Na astronomia ocidental, chamamos aquilo de Corona Australis. Aquela constelação significa a coroa do sul. Mas você está certo, parece mesmo com um berço caindo da Via Láctea. Parece um berço virado. Quando amanhece, Duane pede para Warren mostrar para ele onde exatamente o bebê das estrelas pousou. Passa bem por aqui? É. Dá só uma olhada. Fica bem no centro da cratera meteórica, geologicamente chamada de Gosses Bluff. Então é aqui? Foi aqui que começou. Bom, as rochas caíram aqui no solo, formando isso. E o primeiro homem foi criado. E a primeira mulher também. E eu estou aqui agora por causa deles. Tudo começou aqui, caindo do céu à noite e criando tudo isso. A ciência nunca considerou de verdade algumas dessas antigas histórias da criação como válidas. E o que estamos descobrindo é que a história da criação, sob uma perspectiva aborígene e sob uma perspectiva científica, aqui em Tnorula, são idênticas. São exatamente iguais. Para o povo Arrente, a vida começou aqui. E a tradição exige uma saudação aos ancestrais sempre que você entra nesse local sagrado. Oi! A ciência pode viver lado a lado com as histórias aborígenes e islâmicas das nossas origens. Mas agora estou curioso sobre a ciência e a história judaico-cristã. Então eu vim até Roma, onde o teto da maravilhosa Capela Sistina de Michelangelo retrata o livro do Gênesis. Em 6 dias, Deus cria a luz, faz o sol e a lua e cria o homem. Eu vim conversar com o representante-chefe de ciência do Papa, Monsenhor Marcelo Sánchez Sorondo. Então, você é o chanceler da Pontifícia Academia das Ciências. Exatamente. Quando isso começou e por quê? Em 1603. Em 1603? Isso. E o chefe da primeira geração foi o Galileu. E a ideia é ter uma nova academia para desenvolver um raciocínio científico para as coisas. Então temos 2 abordagens diferentes sobre a ideia da criação. Existe o Gênesis e existe o Big Bang. O Big Bang não é a criação exatamente, porque não sabemos o que havia antes do Big Bang. É exatamente minha pergunta. Exatamente. E por isso, a criação não tem nada a ver com o Big Bang. E outra coisa é que a Bíblia não traz uma ideia científica sobre a criação. Em outras palavras, a ciência não pode provar nem deixar de provar. Exatamente. Nós dizemos que a Bíblia tem a ideia da criação, mas no sentido teológico da criação, não no sentido científico de criação. Obrigado. Foi um prazer. Muito obrigado. A Igreja Católica não vê mais o livro do Gênesis como uma descrição literal da criação. Na verdade, o primeiro cientista que propôs o Big Bang
Georges Lemaitre era um padre e um membro da Pontifícia Academia de Ciência. Então, como exatamente a crença em Deus se encaixa na cosmologia moderna? Olhar esse teto abobadado incrivelmente alto é como alcançar o paraíso. Sim, de certo modo, essa é uma representação do céu. Do céu teológico. Estou me encontrando com o padre Giuseppe Tanzella-Nitti, um cientista do Observatório do Vaticano. Eu estou muito fascinado por você. Você é um astrônomo. E também é um homem da igreja. O meu campo de estudos eram as radiogaláxias, quasares e objetos extragalácticos. Era um outro tipo de céu. Eu lembro que, quando tirávamos um espectro da galáxia, eu costumava rezar enquanto esperávamos. E dizia: Deus, obrigado por esse maravilhoso universo que vós nos destes. Deve ter havido um momento em que você se questionou sobre a natureza da criação. Achamos que existe uma dissonância entre o sentido bíblico da criação e o sentido científico, o Big Bang. Eles são muito diferentes. A criação, de um ponto de vista teológico, é perfeitamente comparável com o Big Bang, porque você sempre precisa de uma causa primeira. Deus, o Criador, está fora do espaço-tempo. Existe antes de todo o tempo. Então, o ato da criação não é nunca um fim em si, porque a criação é uma forma como Deus continuamente mantém o universo. Para Giuseppe e outros como ele, a cosmologia não apenas permite espaço para a criação divina, como também oferece novas maneiras de compreender Deus como o mestre do espaço e do tempo. Eu gostei do que o padre Giuseppe disse sobre a criação ser um ato contínuo, que não começou nem terminou com o Big Bang, que é uma atividade constante de Deus que inclui a evolução. Acho que o que ele estava dizendo era que Deus não existe fora do espaço e do tempo. Deus é o espaço e o tempo. A ideia de que a criação é contínua parece nova, mas não é. Nas profundezas da floresta tropical da Guatemala, cidades perdidas revelam infinitas criações dos antigos maias. E se não houvesse apenas um momento da criação, mas vários? Estou seguindo para explorar os restos do antigo Império Maia. O solo é um pouco pantanoso onde estamos indo. Onde uma nova descoberta joga uma luz sobre a sua história do Gênesis. Poucas estradas passam pela densa selva do norte da Guatemala hoje em dia. Mas o arqueólogo Richard Hansen me conta que, há 2000 anos, essa era uma das maiores cidades do mundo. Gostamos de pensar em Los Angeles e Nova York como cidades modernas, mas essas pessoas tinham as mesmas perspectivas das suas cidades. Entendi. Eles tinham sistemas de água e tinham vias expressas. É verdade? O primeiro sistema de vias expressas do mundo. Bem-vindo a El Mirador. Essa pirâmide é uma das maiores estruturas do mundo em termos de volume. Essa pirâmide tem mais de 1 quilômetro de base. No sítio chamado El Mirador, Richard encontrou os restos de uma antiga cidade que os maias chamavam de Reino da Serpente. É um sítio arqueológico tão rico que ele montou um acampamento permanente na selva para poder explorar. Esse é o laboratório e esse é o médico. Se você tiver um problema, ele dá um jeito bem ali. Ele é um médico incrível. Eu tô com uma dorzinha. Muito gosto, senhor. Eu sou Miguel. Miguel? Eu sou Morgan.
Morgan Freeman, sim. Oi, prazer em conhecê-lo. Foi muito bom me conhecer, né? Foi sim, foi bom conhecer você. Pronto? É isso aí, vamos nessa. Richard está me levando para ver uma coisa que ele acabou de descobrir. Olha isso, essa é uma das escavações mais interessantes que temos no momento. Ah, meu Deus! Essa arte foi talhada em estuque centenas de anos antes de Cristo. E tem cenas incríveis mostrando o panteão inteiro da religião maia. Então você está dizendo que isso aqui tem a história da criação. Essa é a Bíblia maia. Essa é a história do Gênesis maia, com todas as deidades necessárias para contar essa história. Isso é inacreditável. Quer dizer, se você parar para pensar que isso não foi feito no século XV ou XVI, isso foi feito há pelo menos 2000 anos. Essa é a versão mais antiga da história sagrada da criação dos maias que já foi encontrada. O foco é em 2 nadadores carregando uma cabeça decepada. Essa cabeça dá uma pista sobre quem esse aqui teria sido. Acho que esse é Hunahpu. Ele é o pai dos heróis gêmeos que participam de todo o processo da criação. Gracias a Hau, gracias al corazón del cielo. Gracias al corazón de la tierra. Gracias al corazón del agua. Fragmentos dessa história da criação sobrevivem até hoje em um ritual religioso, do qual eu tive o privilégio de fazer parte. Gracias al corazón del fuego. O ritual relembra a saga do deus do milho sendo enganado para descer ao submundo, onde foi decapitado. Seus filhos, conhecidos como os heróis gêmeos, partem ao seu resgate, mas só conseguem chegar ao submundo sendo queimados até virarem cinzas. As cinzas representam os heróis gêmeos. Ela vai misturar o milho com as cinzas e vai colocar tudo na água. Conforme as cinzas afundam para as águas subterrâneas, os heróis gêmeos se regeneram. Eles retornam para a Terra com a cabeça do deus do milho e vão plantá-la no solo. E foi desse milho que os primeiros maias foram feitos. Agora os heróis gêmeos estão no rio. Então é isso que eles vão servir e passar para todos. De uma certa forma, nos tornamos parte da história dos heróis gêmeos quando fazemos isso. Nós não fazemos rituais em homenagem a Adão e Eva, mas os heróis gêmeos eram cruciais para a cultura maia. A história da morte e renascimento deles era ligada ao crescimento da colheita mais importante, o milho, um ato de criação do qual os maias dependiam todo ano. E Richard me conta que a arquitetura deles também era focada na criação. Ela espelhava uma fonte de poder que eles viram nos céus. Para me mostrar como, ele me leva 65 quilômetros dali para as ruínas da cidade de Tikal. Os templos daqui são arrumados em grupos de 3, uma tríade. Bom, Richard, eu consigo perceber que há um padrão aqui,
mas alguma coisa está faltando. O que eu não percebi? Bom, há um padrão, Morgan. Esse é um padrão bem definido aqui que persistiu por centenas de anos. Há uma enorme construção aqui com a escadaria virada para dentro. E uma outra ali também com a escadaria voltada para dentro. Tá, e uma terceira. A terceira estava bem na nossa frente. Havia uma terceira estrutura. Ela foi desmontada, é claro, e não existe mais. Mas a grande construção ficava bem na nossa frente. Era alta ou ainda mais alta. E foi feita para constituir a tríade 3 pedras. Richard e outros especialistas acreditam que essa disposição das pedras dos templos é um eco deliberado de um triângulo de estrelas na constelação de Orion. E no centro das 3 estrelas há uma grande nebulosa, uma nuvem cósmica de criação estelar. Sabemos pelos maias contemporâneos que existe um coração celestial. A parte de dentro de Orion, que fica na constelação de Orion. Mesmo hoje, quando os maias acendem o tradicional fogo, eles começam usando 3 pedras. O fogo da criação emana do centro delas, assim como faz com a tríade de estrelas em Orion. Está me dizendo que os maias tiraram essa tríade, essa manifestação da criação da constelação de Orion? Parece que era isso que eles observavam. Sabemos que eles conheciam bem essas 3 estrelas primárias. Então os maias foram capazes de replicar o padrão com essas 3 pedras, nessas 3 estruturas. E isso foi replicado de novo, de novo e de novo. Eles estão nos ligando aos céus. Estão nos permitindo que vejamos a criação simbolicamente. Olhando à minha volta, eu fico pasmo pelo tamanho do que os maias criaram. Cidades enormes e pirâmides colossais. Foi uma civilização cuja religião era focada na criação e na contínua regeneração da criação. E mesmo assim, tudo acabou. Tudo o que os maias criaram desabou. Acho que nós não gastamos tempo suficiente comemorando os caminhos que nossos ancestrais seguiram para chegar aqui. Ou para agradecermos as forças que sustentam nossas vidas. Mas há uma cultura que agradece a criação todos os dias. E eu estou em Varanasi, na Índia, para vê-la. A Índia é o lar de 1 bilhão de hindus, a terceira maior fé do mundo. Ela tem vários deuses e várias histórias da criação. Uma das mais conhecidas gira em torno do rio que dá vida a eles, o Ganges, ou Ganga. Morgan, agora estamos no rio Ganga. Ganga? Ganga, o mais sagrado dos rios sagrados e o centro do universo hindu. Ele só existe porque é sagrado e puro e santificado pelos céus. Ele só existe porque... Você acredita? Você acredita que Sim. É verdade. Ah, adorei, tá? Adorei isso. A historiadora Benda Paranjape me leva para um santuário, a Ganga. Cuidado. Tá. Ganga não é apenas um rio, mas também uma deusa. A ideia é que você se curve mesmo antes de entrar no santuário. Mas não para uma pessoa baixa como eu. E aí você chega ao local onde pode ver a mãe Ganga. O que ela está segurando na mão esquerda superior? Ela está segurando uma lótus. Aquilo Uma lótus? é um símbolo de pureza. Tá. Porque a lótus nasce da lama, mas não fica manchada pela lama. No princípio, os hindus acreditavam que Ganga fluía nos céus, mas ela foi capturada pelo deus criador Brahma. Então, Brahma decidiu mandar o rio Ganga para a terra. Mas havia um problema. Ganga possuía tanta força que,
Se ela fosse para a terra se afogaria. Então o deus Shiva bloqueou a queda de Ganga, juntando suas águas nos cachos dos seus cabelos. Então Shiva abriu um cacho do seu cabelo e Ganga fluiu. Ela é a mãe porque dá vida a tudo. Esse rio sagrado veio de um rio nos céus que chamamos de Via Láctea. Dizem que a Via Láctea, na verdade, é um reflexo do que vemos naquelas águas que estão muito além. Os cientistas datam o universo com cerca de 14 bilhões de anos. Pelo que sabemos. O que os hindus acham disso? Os hindus não acreditam em uma criação. Eles dizem que são ciclos de criação. Tá bom. E que a criação primordial pode ter acontecido há mais ou menos 8,6 bilhões de anos. Tá bom. Na verdade, toda a criação é difícil demais de compreender, porque dizemos que deuses como Brahma criaram o universo. Mas aí surge outra pergunta. Quem criou Brahma? Isso. E aí... Essa é sempre a pergunta, não é? A criação surgiu e depois os deuses surgiram. Dizem que os sábios, quando estão no seu transe, recebem essa revelação sobre como a criação aconteceu. Mas, como não estamos nesse nível de consciência, você e eu, pessoas comuns, não conseguimos compreender. Então acreditamos que está acima de nós. A filosofia hindu é não tentar solucionar a charada da criação que aconteceu há muito tempo. É agradecer todos os dias pelas forças que nos permitem estar aqui e que continuam a nos sustentar, incluindo o rio Ganges. Você pode se aproximar mais. Vamos assistir o ritual que eles chamam de arte. Arte? Isso. Significa mostrar a ovelha a Deus. O arte acontece nas margens do rio sagrado todas as noites há centenas de anos. A oração é essa. Deus, você é como meu pai, como minha mãe. Como a minha mãe. Toda minha existência é você. Toda minha existência é você. Eu sou apenas uma sombra. Sou um recipiente. Que contém você. Que contém... Isso é maravilhoso. 7 sacerdotes oferecem todos os elementos a Ganga. Água, ar, terra na forma de flores e o mais importante de todos, luz, que representa nossas almas. Conforme a cerimônia se encerra, as pessoas se juntam na beira da água para colocar a luz das suas próprias almas em um minúsculo recipiente. Essa é a nossa forma individual de nos oferecer ao rio. E as velas levam nossas almas ao rio. É a luz da minha alma. Minha alma. E diz, leve ela para onde você achar que será bom para mim. A versão hindu da criação me agrada. Ela diz que os deuses ainda não existiam na criação original. Eles têm essa bela passagem do Rig Veda sobre o princípio. Não havia inexistência nem existência. Está dizendo que a ideia está além da definição humana, além do intelecto humano. Apenas aceite. De onde nós viemos? De um homem e uma mulher banidos do paraíso que começaram a trabalhar na terra?
De gêmeos heróis plantando o milho que precisavam para começar uma civilização? De um grande rio que dá a vida a um povo inteiro? Essas ideias sobre nossa origem são as histórias mais antigas que temos. São palavras compartilhadas e lembranças distantes que formam a cola da nossa civilização. Nem todos compartilham a mesma história da criação. Todos viemos de lugares diferentes. Mas todos nós, seja lá em que acreditemos, podemos compartilhar uma coisa: a admiração e a gratidão por estarmos todos aqui. A minha maior esperança é que as pessoas abram seus corações e mentes e vejam que nossas crenças não precisam nos dividir. Elas têm o poder de nos unir, de permitir que juntos façamos coisas memoráveis. Naquele que foi no princípio, que é agora e que sempre será um mundo sem fim.